O que é pecar no corpo e pecar no espírito? O que significa? Olha, pecar no corpo a gente peca todo dia, né? Mas existem pecados que eles são contra o corpo. O apóstolo Paulo fala que tem que tomar cuidado com os pecados sexuais, né? Porque os pecados sexuais ali, eles permitem com que entidades demoníacas que estão na outra pessoa entrem em você. Então tem que tomar cuidado com isso aí, porque você é o templo do Espírito Santo. Pecar no espírito não é possível porque Deus cortou o elo de ligação entre a alma e o espírito. Deus cortou a ligação para a gente não contaminar o espírito e aí perder a salvação. Mas existe o pecado contra o Espírito Santo. E aí o pecado contra o Espírito Santo, né? A Bíblia não é muito clara sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. Muita gente fala que é o suicídio, né? Mas eu não sei. O apóstolo Pedro fala que você deve orar por se uma pessoa estiver enferma e ela ficou enferma por causa de algum pecado, você deve orar para que o seu pecado seja perdoado e ela seja curada. Mas ele fala assim: digo que não oreis se o pecado foi para a morte, por esse digo que não oreis. O que é esse pecado para a morte? Pedro também não fala, mas aí você vai na Bíblia e você encontra algumas situações em que a pessoa pecou e morreu em seguida. Lá em Atos tem Ananias e Safira, que eles disseram que iam entregar o dinheiro total de uma casa que eles venderam como oferta, e chegou na hora, deram só metade. Então eles mentiram ao Espírito Santo, foi o que disse Pedro, né? E morreram na hora. Então, mentir para o Espírito Santo. César, a Bíblia diz que chamaram ele de Deus, ele não deu glória a Deus e por isso morreu na hora. Então, roubar a glória de Deus, isso também é um pecado que Deus fulmina. A Bíblia diz que houve um homem lá que, quando estavam carregando a arca, né, e ela ia cair do carro de boi, ele foi tentar segurar e tocou numa coisa que era santa, sagrada, e aí morreu. Então existe um certo limite, né, onde a paciência de Deus vai. E se você observar, Satanás, ele foi mestre em mapear tudo isso aí. Porque embora ele seja mentiroso, desobediente, rebelde, quando Deus dá uma ordem direta, ele não desobedece. Quando Deus falou para ele, pode tocar em Jó, mas não mata ele. Então, assim, existem pecados que as pessoas cometem e não morrem, mas quando você peca contra a santidade de Deus, contra a glória de Deus, diretamente contra Deus, é um pecado para a morte.